Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Araújo, lutei judô há muito tempo e hoje sou analista de dados. Sou apaixonado aí por MMA e principalmente pelo UFC. Eu gosto de usar aquilo que eu faço, né, que é analisar dados, com aquilo que eu gosto, que no caso é o UFC, e trazer para vocês as melhores análises mais técnicas, de forma a prever resultados, analisar como cada lutador luta, enfim, e tentar aí ver como que é o prognóstico de cada combate que a gente tem, né? Hoje vai acontecer o UFC 317, a luta entre Ilia Topuria e Charles do Bronx. É uma luta muito aguardada porque são dois lutadores exímios e a gente não sabe o que vai acontecer aí nessa luta, porque o Ilia Topuria tem suas qualidades no boxing e o Charles do Bronx é aquele lutador que, se piscar, ele acaba finalizando a luta por finalização mesmo no jiu-jitsu, no chão, ou mesmo até surpreende aí com golpes que podem levar ao nocaute. Então vai ser uma grande luta, e aí espero que vocês me acompanhem aí na apresentação. Deixe seu like, se possível deixe seus comentários e se inscreva no canal para fortalecer a gente aí, beleza? Valeu! Bom pessoal, como a gente pode ver aqui, os dados em vermelho são relativos ao Ilia Topuria e os dados em azul são relativos ao Charles Oliveira. Se a gente ver aqui as lutas, como foi a forma de vitória, vitórias por nocaute, 38% para o Ilia Topuria e 29% para o Charles Oliveira. Porque o Charles Oliveira ele tem um grande número de finalizações nas suas lutas. Finalização, 50% foi para o Ilia Topuria e 60% foi para o Charles Oliveira, porque o Charles Oliveira, de novo, ele tem um poder de finalização muito grande. E na decisão dos juízes, 13% o Ilia Topuria e 11% o Charles Oliveira. Tempo médio de luta 10 minutos para o Ilia Topuria e 7 minutos e 40 para o Charles. E a média de knockdowns 1 para o Ilia Topuria e a metade, né, 0,5 aí para o Charles Oliveira. Então, quando a gente analisa esses dados aqui, a gente vê que são lutadores aí parecidos, entre aspas, tá? O Ilia Topuria é um lutador que ele joga muito no boxe. Ele tem características de boxeador. A forma como ele luta também é de boxeador. E ele tenta então sempre terminar suas lutas aí por nocaute. Já o Charles do Bronx, ele luta Muay Thai, então a característica dele é diferente. Ele, apesar de ser um ótimo striker, ele tem uma defesa de Muay Thai, né, que é um pouco mais longe assim e tal. Já o Ilia Topuria é aquela defesa mais fechada assim, né? E ele vai construindo o nocaute aos poucos, ele vai fintando. E o Charles Oliveira ele vai numa direção mais retilínea, assim, mais reta, né? Só que o problema é o seguinte: se piscar, o Charles finaliza, tá? Então, assim, o cara não pode dar bobeira, porque o Charles é muito rápido, seja no chão, seja em pé. Ele pode mochilar nas costas e ir para um mata-leão ou para uma guilhotina. Enfim, o Charles ele tem um arsenal muito grande aí de finalização. Já o Ilia Topuria ele nunca foi testado a fundo com um lutador do calibre do Charles, né? As duas últimas vitórias do Ilia Topuria foi contra o Max Holloway e o Volkanovski, que são lutadores strikers basicamente, tá? Então o Charles Oliveira ele vai testar o Ilia Topuria justamente nessas áreas que ele ainda não foi testado. Então, assim,
O problema é que também o poder de golpe do Ilha Topuria é grande. E o Charles normalmente ele deixa vazar alguns golpes. Então, de repente, o tipo de golpe que acertar no Charles pode acabar com a luta e o Ilha Topuria sair vencedor. Beleza? Vamos lá pro próximo. Aqui eu tenho os dados estratificados, então vamos lá. O Ilha Topuria, 6 vitórias por nocaute, 8 por finalização e 9 vitórias no primeiro round. Charles do Bronx, 10 vitórias por nocaute e 21 por finalização. Então você vê que o Charles do Bronx ele tem um número de vitórias por finalização é o dobro das vitórias por nocaute, se comparado com as vitórias por nocaute. Já o Ilha Topuria ele tem 6 por nocaute e 8 por finalização, praticamente igual. Então a gente vê que o Charles ele vai sim usar das armas do Jiu-Jitsu e do grappling para tentar finalizar a luta, enquanto o Ilha Topuria vai buscar o nocaute. Pontos a favor do Ilha Topuria, ele está 16-0. Então isso psicologicamente ele ajuda muito na confiança do lutador. O Charles do Bronx ele tem 35 vitórias e 10 derrotas. Só que as últimas 2 lutas ele ganhou do Michael Chandler, que foi a última luta, e a penúltima ele perdeu na decisão muito apertada. Alguns até acharam que ele ganhou para o Tsarukian. Então eu acho que o Charles do Bronx ele também vem de uma boa sequência, tá? Então eu acho que não nada que abale a confiança do Charles. Em termos de golpes, porcentagem de golpes, o Ilha Topuria ele procura a cabeça 71% das vezes. Já o Charles 59%, ou seja, então o Ilha Topuria ele vai sempre atacar a cabeça, que é o alvo mais óbvio aí do lutador, que é estilo boxeador. No corpo, o Charles tem mais vantagem, ele tem 26% contra 17% do Ilha Topuria. O que acontece aqui? Com a maior vantagem de golpes no corpo para o Charles Oliveira, ele pode ir minando o Ilha Topuria. Se o Charles Oliveira não for afobado, se ele se comportar como ele se comportou contra o Michael Chandler, ele foi mais cadenciado, ele deixou de ser aquele lutador afobado, que já vai para cima, ele foi mais calmo, foi construindo. Com esses golpes no corpo ele pode levar a luta. E golpes nas pernas, aqui está empatado, mas os golpes do Charles costumam ser mais contundentes na perna, tá? Não é a mesma, apesar de ser 12% aqui para o Ilha Topuria e 15% para o Charles, os golpes na perna do Ilha Topuria não são da mesma potência, assim, vamos dizer, que do Charles Oliveira. Charles Oliveira dá umas lapadas fortes que acaba minando bem o lutador, o oponente. Aqui, precisão de striking, isso conta muito numa análise de luta. O Ilha Topuria tem 47%. A precisão de striking do Charles Oliveira é um pouquinho maior, 55%. O que acontece aqui? Golpes conectados, isso conta bastante por minuto. O Ilha Topuria tem 4.7, já o Charles tem 3.4, ou seja, o Ilha Topuria conecta golpes por minuto numa taxa aí um pouquinho maior do que o Charles Oliveira. Golpes significativos absorvidos, 3.8 para o Ilha Topuria e 3.21 para o Charles. Só que apesar do Ilha Topuria absorver mais golpes, os golpes que ele aplica no adversário são golpes contundentes que podem sim levar a nocaute. Então essa é uma coisa que o Charles deve ficar de olho aberto, a defesa, para não deixar vazar ali o golpe do Ilha Topuria, tá? Média de knockdowns, que é quando o cara aplica um soco, um chute e o cara acaba caindo, mas levanta.
1.1 para o Ilha Topuria e 0.46 para o Charles, ou seja, o Ilha Topuria aplica knockdowns com mais frequência do que o Charles. Então é isso que o Charles tem que ficar de olho, né, nos golpes. Média de quedas por luta, 2 para o Ilha Topuria e 2.25 para o Charles, está empatado aí com o Ilha Topuria, tá? Média de finalizações 2.66 e média de finalizações para o Charles do Bronx e média de finalizações para o Ilha Topuria de 1.1, ou seja, o Charles tem o dobro de média de finalizações. Então basicamente o que vai acontecer aqui? O Ilha Topuria vai tentar nocautear o Charles, vai tentar entrar na área de golpear o Charles, aproximar, né? Mas o Charles pode reverter e de repente ir para uma finalização. Então vai ser uma luta muito interessante de se ver. Golpes por área. Ilha Topuria, ele busca muito a cabeça, tá? 71% das vezes. 11% das vezes ele busca o tronco e 12% ele busca as pernas, ou seja, o Ilha Topuria está concentrado bem na cabeça. Charles, ele busca 59% das vezes a cabeça, 26% o tronco, que isso vai minando o lutador, vai cansando os braços conforme ele vai recebendo golpes aí nos braços, quando ele recebe golpes aqui na área do tronco, na área do fígado, na área do estômago, também desgasta o lutador. E nas pernas 15%. Então aí o Charles ele tem um leque de golpes nas regiões do corpo maior do que o Ilha Topuria, mas o Ilha Topuria ele tem um poder de nocaute muito grande. Então realmente vai ser uma luta assim, bem legal de ver, né? Então vamos lá. Analisando, usando o Bradley Terry Model, aqui eu calculei que o Charles tem 44% de chance de vitória e o Topuria tem 56%. Esses valores eles são bem próximos, tá? Então eu posso dizer que vai ganhar aquele que errar menos, né? Porque essa luta vai ser resolvida no detalhe. É aquela famosa piscou, acabou a luta, né? Porque ou o Ilha Topuria acerta um golpe contundente e acaba a luta, ou o Charles de Oliveira acaba finalizando a luta. Então vai ser uma luta bem emocionante, bem tensa, porque eu estou torcendo pro Charles, claro, né? Usando inteligência artificial, eu usei 2 modelos, tá? Esse primeiro modelo, o que ele diz? Para analisar a probabilidade de vitória de Charles Oliveira contra a Ilha Topuria, podemos considerar os fatores mencionados, embora devamos lembrar que esta é uma análise teórica e não uma previsão precisa. Registro de lutas anteriores. Charles Oliveira, conhecido por seu excelente jiu-jitsu, que é o que eu já disse, possui um histórico de vitórias impressionantes no UFC, com muitas finalizações no currículo. Ilha Topuria, lutador promissor, com um registro invicto recente e um estilo agressivo. Então é exatamente isso. O Charles do Bronx ele tem uma capacidade impressionante de finalização, tanto que ele tem o maior número de finalizações no UFC. E o Ilha Topuria é muito agressivo no boxe, tá? Estilo de luta e vantagens estratégicas. Charles Oliveira, forte no chão, busca finalizações e também tem aprimorado seu desempenho na luta em pé. Ilha Topuria tem um estilo de luta versátil, capaz de nocautear e finalizar no chão, mas ainda menos testado contra adversários de calibre de Oliveira, que é aquilo que eu já falei anteriormente. Desempenho recente e preparo físico. Charles Oliveira vinha de boas atuações, mas também teve algumas lutas duras que podem ter impacto físico. A Ilha Topuria está em boa forma e crescendo rapidamente no ranking, o que demonstra confiança e potencial. Aqui, na verdade, ele mudou de categoria, né? E foi peso leve, então essa é a primeira vez que ele vai lutar. Então essa também é um ponto a ser observado. O Ilha Topuria nunca lutou com lutadores maiores, que são os lutadores que têm um peso leve. Apesar da diferença ser de 4 quilos, o peso real do lutador na hora da luta é muito maior. Então esse é um ponto desfavorável para o Ilha Topuria. O Charles do Bronx já está mais acostumado.
Esses outros fatores aqui eu não acho que são impactantes. E aí nessa análise, nessa inteligência artificial, eu tenho 55% de chance por Charles Oliveira e 45%. Tá? Então, também são valores muito próximos, né? Basicamente o inverso dos valores dos meus cálculos. Então, pode-se dizer que basicamente é 50-50 por enquanto, tá, galera? Apesar dessa leve vantagem nessa análise dessa inteligência artificial. Nessa outra, considerando todos a probabilidade de vitória de Topuria, considerando todos esses fatores, as vantagens de Ilha Topuria em trocação, cardio e durabilidade provavelmente lhe daria uma chance maior de vitória, especialmente se ele conseguisse evitar ser levado ao chão. Cara, se for pro chão, o Charles pega. A melhor chance de Charles Oliveira é levar a luta para o chão e buscar finalizações, mas a defesa de grappling em quedas de Topuria é sólida, o que pode limitar as oportunidades de Oliveira. Vale lembrar que o Ilha Topuria também ele não é um cara bom no chão, ele é o faixa preta de jiu-jitsu, ele tem um bom jiu-jitsu, não comparado ao do Charles, mas ele leva bem ali. Topuria leva vantagem nesse confronto. Embora Oliveira continue sendo uma ameaça de finalização, a potência, o ritmo e a capacidade de Topuria de defender quedas devem permitir que ele controle grande parte da ação, especialmente na trocação. Se Oliveira não conseguir garantir a queda e dominar com seu grappling desde o início, ele provavelmente terá dificuldades para sobreviver à luta, já que a força de Topuria será difícil de lidar ao longo de 5 rounds. Isso é o que todas as duas inteligências artificiais e minhas análises sempre enfatizaram. Ilha Topuria tem muita potência, muito gás, muito é um lutador muito contundente. Já o Charles Oliveira é um lutador que, se for pro chão, ele tem uma capacidade enorme de finalização. Ele pode também finalizar por nocaute, já aconteceu isso, mas ele tem um leve aí problema com a guarda, que na hora que o lutador aplica golpes, vaza aqui na defesa dele. Mas se ele se controlar, eu acho assim que minha torcida é pro Charles, e eu creio que o Charles tem uma leve vantagem, tá? Mas pode ser sim que o Ilha Topuria leve a luta. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para hoje. Eu agradeço aí a todos vocês que assistiram esse vídeo e peço aí vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e nos ajudem aí a continuar com o trabalho. Eu faço porque gosto e gosto também aí de cada inscrito que eu tenho. Valeu, abraço a todos, vamos esperar a luta.